Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. E hoje nós iremos ler um texto da Palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar uma das perguntas da nossa Bíblia de estudo, Perguntas e Respostas, né? É uma Bíblia que ela traz questão apologética. E dentro de aqui eu estava lendo, nós iremos ler aqui, existem várias perguntas e ela mesma traz a resposta, os problemas, a solução. Então nós vamos ler umas dessas perguntas e umas dessas soluções e vemos aqui nela. Na página, ou melhor dizendo, no Salmo de número 119 e o verso de 110, na Bíblia de Estudo Perguntas e Respostas, ela nos diz assim a palavra de Deus. Salmo 119 e o versículo 110. A palavra vai dizer assim, armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos meus preceitos. Né? Então essa Bíblia, ela traz a seguinte interrogação aqui, e ela diz assim: é verdade que Davi nunca se desviou dos preceitos de Deus? Ou será que ele se desviou? Né? Qual é o problema aqui que ela disse? O problema nesse versículo é o seguinte, ela diz assim, o problema. Davi parece estar se contradizendo no mesmo salmo. Primeiro ele diz a Deus, não me desvio dos teus preceitos, que foi o verso onde nós lemos 110. E depois ele diz assim, mais adiante, porém, ele admite o contrário, quando ele diz, ando errante como ovelha desgarrada. Então, isso no verso 176 do mesmo Salmo. 176 vai nos dizer assim, o próprio Davi, ando errante como ovelha desgarrada, procurando o teu servo. Então, no mesmo Salmo, Davi, ele se parece contradizer. Então, ela diz aqui, essas duas afirmações não podem ser coerentes. Essa Bíblia, ela diz. Né? Aí, esse é o problema. Agora, ela nos traz a solução. E ela nos diz assim na solução. Davi tinha uma mente, duas coisas diferentes. No primeiro caso, ele estava falando de maneira geral. E no segundo, em particular. No versículo 110, onde nós lemos que foi o primeiro versículo desse Salmo 119, Davi declarou que, de maneira geral, ele vinha sendo fiel a Deus. Mas no versículo 176, que foi o segundo que nós lemos, ele afirmou o que todos nós temos de conhecer, de reconhecer, isto que todos nós temos de reconhecer, isto é, a verdade universal que todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Então, isso é uma verdade universal que o salmista Davi, ele deixa-nos, né? Ele estava falando aqui de modo particular para cada um de nós, que nós andávamos como ovelha desgarrada. Então ele diz que eu ando errante como ovelha desgarrada. Isso é uma verdade, nós encontramos lá no livro de Isaías, no capítulo 53 e o versículo 6, que nós éramos como ovelha desgarrada. Com esse entendimento, não há nenhuma contradição, né? Então, não há nenhuma contradição nesse versículo que nós lemos. Ela aqui ainda diz que, veja também os comentários de 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Mas é só para ver o comentário lá. Então, essa Bíblia, ela nos traz a pergunta, ela nos mostra o problema, né, que algumas pessoas podem ter, né, por interpretar o versículo. Você observa que ela mostrou o versículo de número 110 e depois mostrou o versículo de número 176. E ela coloca um de frente com o outro, como se tivesse um combatendo com o outro. E ela explica o porquê de cada um. Davi estava falando de forma geral, a outra estava falando de forma particular. Então ela traz o problema e depois, logo em seguida, ela mostra a solução, né?
Então, esse é o versículo que eu decidi fazer hoje para nós conhecermos um pouco da palavra de Deus e ver que a palavra de Deus ela não entra em contradição. Essa é uma Bíblia muito boa, que eu gosto muito dela. E de estudo, ela é de estudo, ela não tem como as outras Bíblias de estudo, os rodapé, nota de rodapé algum. Ela não tem nenhuma nota de rodapé algum. Eu até não considero ela a Bíblia de estudo, mas ela é uma Bíblia de perguntas e respostas. É uma Bíblia apologética que vai nos ajudar a entender alguns textos da palavra de Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus.